Doutor Pedro Pontes, doutor Tiago Azevedo, guarda-professor Bittencourt, que está acessando aqui já. Olá, Professor Bittencourt, como vamos? Tudo bem? boa noite, como vamos? Melhor Boa agora, falando com noite, o senhor, melhor como é que agora. está? Tá verificando para entrar, por onde? Vamos Ah, tá lá, certo. estamos Mas correndo, aí tudo deu tudo bem? certinho. Tudo ótimo, né? Apesar do momento, né, que nós vivemos de distanciamento social, toda essa situação que estamos passando, Muito difícil, né? nós É uma estamos. coisa absurda você imaginar que tem que passar por esse tipo de coisa. Você não tem nenhum apoio presidencial, dando mau exemplo. Parece que é uma cópia negativa lá do outro sujeito lá de cima, né? Pois é, Fazer o coisa quê? que a gente podia já ter resolvido, né? E aí Pois é. terminamos nos alongando com nesse tipo de situação. Mas passado isso, professor, é uma alegria imensa o seu aceite em participar conosco dessa É um live. prazer. O senhor que esteve conosco em 2018 no nosso seminário de Ciências Criminais, né? Foi um seminário excelente, naquele Foi, 2018, teve foi a presença do 2018, é? 18, teve a presença do Batoque, o Zé Eduardo Cardoso, foi muito Foi muito bacana. bom, né? Aliás, foi Pois é, excelente, na verdade. Foi um foi muito bom. espetáculo. E, Gostei muito, né? Bem organizado, um pessoal assim maravilhoso, a recepção de muito vocês obrigado. espetacular, né? Gente boa, o Batoque, querido amigo também, né? Eduardo Cardoso, essas figuras Foi legal. maravilhosas aí. E de lá para cá, né, nós realizamos o seminário também em 2019. E esse ano estávamos planejados para, na mesma época, também fazer um grande seminário. Pois é. Entretanto, tivemos que cancelar, né, e provavelmente só iremos conseguir, oxalá, né, no próximo ano, porque o próprio segundo semestre também já está bem Ficou muito comprometido. difícil, né? Ficou muito complicado esse tipo de viagem. Ainda bem que essa tecnologia nos permite, né, esse contato, Então, também essa justamente, reclusão, né? Graças a nós Deus. conseguimos, com a tecnologia, de alguma forma, nos aproximar, né, e continuar discutindo ciências criminais, discutindo advocacia criminal, tudo isso que interessa a nossa classe e a sociedade como um todo, né, professor? É Professor, verdade. só, obviamente que o senhor dispensa qualquer apresentação, né? O meu primeiro livro de direito que eu adquiri foi o Tratado de Direito Penal, volume 1 do senhor. Muito Eu ainda obrigado. E o não tenho, desistiu, né, né? na faculdade. E não desistiu, né? Exatamente. Eu ainda o Obrigado. guardo. E o senhor é um dos maiores doutrinadores da América Latina, né? Quiçá do planeta, em matéria Imagina. penal. E é uma satisfação para a Unacrim, uma satisfação para mim, pessoal, também estar aqui, para a gente conversar um pouco sobre essa lei anticrime, né? A lei que tem esse apelido, esse epíteto, e trouxe uma série de alterações, tanto no campo processual quanto no campo penal. E, dentre tantos, né, eu trouxe aqui alguns pontos que aí a gente vai discutir. O senhor fique muito à vontade para tratar da maneira que bem entender e também o que bem entender, né? O senhor aqui, nós queremos ouvir o senhor, né? E o que é que o senhor, como o senhor recebeu essa modificação? Era o que o senhor esperava? O que é que o senhor acha assim dessa forma que foi colocada? A questão também do juiz de garantia que foi suspensa, parte da lei continua, e esse samba, né, maluco que foi feito na nossa legislação, também com essa interferência do Poder Judiciário, né? E aí o senhor fique à vontade, o senhor tem a palavra e aí a gente vai conversando durante esse tempo. Muito obrigado, prazer é muito grande. Boa noite a todos. Satisfação, mais uma vez, retornar para o Nacrim e lembrar aqueles episódios espetaculares, já em 2018, né? Mas Isso. a gente, na verdade, até poderia esperar uma reforma da legislação, mas que tivesse pelo menos uma vacatio legis adequada, por exemplo, 6 meses na área processual, que não é a nossa área, que é penal material, mas acho que o melhor que trouxe aí de toda essa reforma foi o juiz de garantias, né? Então, infelizmente, como eliminaram a destempo e a de eterno, porque suspender da forma como eliminaram ali,
ficou muito complicado, porque a tradição daquele relator é de se eternizar com as liminares, né? Nós temos exemplos lá atrás, de 3, 4 anos, segurando aquela lá que depois só num acordo foi revogado. E quem pode chamar a pauta é o presidente do tribunal, fazer uma cobrança. E, lamentavelmente, em agosto, o Já ministro será Fux ele, assume a presidência, né? Exato. Então é preocupante, é uma pena, viu? É lamentável, porque, na realidade, o juiz da garantias é a melhor conquista que traz, na minha avaliação, que seria isso. Claro que 30 dias também a gente acha que é uma coisa, um atropelo, mas os tribunais estavam se estruturando, estavam se organizando para trabalhar. São Paulo, por exemplo, tem uma espécie de juiz de garantias, né? A forma que eles trabalham, a distribuição, e funciona. Com boa vontade funcionaria tudo. Agora, eu não esperava também uma lei, um projeto de lei abrangesse tantos diplomas legais ao mesmo tempo, quer dizer, foi uma miscelânea toda, assim. Mas, nas circunstâncias, esse chamado projeto anticrime, que do projeto anticrime não tem absolutamente nada a ver com aquela loucura, aquele absurdo que eles trouxeram com o projeto anticrime, né? Aquele projeto da rua, né, que fizeram lá, pegaram 2 milhões de assinaturas, dizendo que para combater a corrupção. Tá errado, está muito pouco. Na realidade, tem 200 milhões querendo combater a corrupção. O problema é que o aval que as pessoas deram ali, para o tal de pacote, eles não sabiam o conteúdo, não tinha a menor noção do que os outros poderiam fazer. Quer dizer, foi um verdadeiro golpe que eles tentaram, aquele pessoal da Lava Jato, que tentaram dar na nação, no país, trazendo aquele projeto ridículo, arbitrário, prepotente, despótico, antipatriota, incondicional completamente, né? Ainda bem que o Congresso teve a sensibilidade e a capacidade de praticamente anular, porque aqui ficou o nome pacote anticrime só para a gente dar uma abrangência, assim, coisa. Mas do pacote anticrime não tem praticamente nada, né? Que as coisas absurdas, assim, o Congresso conseguiu negociar. Nós temos que, nesse ponto, embora sempre o Congresso mereça a crítica, a nossa crítica principalmente, que somos bastante críticos, mas nas circunstâncias a gente sabe a dificuldade, a pressão assim terrível que as corporações fazem, as organizações, as associações nacionais dessa gente toda, né? Então, mesmo assim, o Congresso conseguiu reagir e contemporizar. E claro que teve que negociar de uma certa forma para ter um mínimo daquilo que eles queriam, né? Mas graças a Deus, o sujeito, o bacharel Moro lá, que é ex-ministro, ex-juiz, ex-tudo, é só um bacharel hoje. Então, conseguiu, apesar da pressão dele, eles conseguiram realmente chegar a bom termo. Não é o que se esperava, não é o que se desejava, mas na alteração do Código Penal fica mais ou menos razoável até, né? Tem uma outra coisa de excesso, tipo elevação de pena, mas o resto, o processo penal tem algumas coisas interessantes, mas houve mexidas muito grandes na estrutura. E nós temos dificuldades de operacionalização nessas coisas. E agora esse problema da pandemia aí, temos uma dificuldade maior de movimentação, de trabalho, etc. Mas, enfim, vamos trabalhar com o que tem, como nós somos democratas, crítico-liberais, mas defendemos a ordem jurídica, né? Tem lei, vamos interpretá-la de acordo com a condição e dar o rumo mais adequado àquilo que a gente pode imaginar. Professor, com relação a essas alterações, eu queria que o senhor fizesse uma abordagem, né, da visão do senhor com relação a essa alteração que houve na legítima defesa, né? Algumas pessoas dizem que foi uma licença para matar. Como é que o senhor vê essa alteração na legítima defesa, a inserção desse novo dispositivo? Pois sabes que isso aí na verdade, um meio termo. Graças a Deus não veio, porque seria uma licença para matar efetivamente aquele projeto que eles tinham, reforçando, alterando o artigo 23, lá, acrescentando o parágrafo, e alterando completamente o 25. Né? Então, isso aí foi o ponto mais significativo que o Congresso conseguiu negociar. Na realidade, esse projeto que acabou sendo aprovado tem mais 70%, 80% do projeto que o ministro Alexandre de Moraes elaborou com uma equipe dele, do que o do projeto lá do República de Curitiba, né? Então, eu não digo que chegue a tanto assim, uma espécie de licença para matar, que ficou mais palatável, digamos assim. Na verdade, tem uma mensagem subliminar. Por quê? Acontece que, na minha avaliação,
essa previsão aprovada, acrescentando o parágrafo único, artigo 25, que o artigo 25, para os alunos, o pessoal, é aquele artigo que define a legítima defesa. Diz que considera-se legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Essa é a legítima defesa. E eu digo que essa previsão do Código Penal brasileiro é extraordinariamente boa. Eu digo que ela é universal. Universal no sentido de abrangência de todas as situações, de todos os aspectos e de todos os contextos. Você não precisa começar a criar legítima defesa para esse ou aquele contexto, para esse ou aquele segmento da sociedade. Por quê? Porque a previsão que consta nesse dispositivo do Código, ela não tem como sair fora. Defender, havendo agressão injusta contra si ou contra outro, está legitimado a agir usando moderadamente os meios necessários. Então, nesse sentido, nesse contexto, que eu digo que ela é abrangente demais. Os elementos constitutivos desse tipo permissivo chamado legítima defesa são todos eles objetivos, como deve ser. Mas todo tem que ter também um elemento subjetivo. Espera um pouquinho. Eu falei do tipo do artigo 25. Como é que é tipo mais objetivo que o artigo 121 do Código Penal, matar alguém? Puramente objetivo. Claro que tem um aspecto subjetivo tanto na norma proibitiva quanto na norma permissiva. Por quê? Esse elemento subjetivo, na realidade, está na ação, na conduta do agente. Significa dizer que, embora as circunstâncias de fato concretas efetivamente existam, caracterizando, por exemplo, uma possibilidade até de legítima defesa, é preciso que o indivíduo haja com a intenção de defender-se ou defender alguém. Porque ele pode estar diante de uma situação e agir para se vingar, agir para matar, agir simplesmente por uma realização da sua vontade pessoal. Se não houver o ânimos defendente, não tem. Então, esse aspecto subjetivo está na conduta do indivíduo, na conduta do agente. Ele que tem que agir com essa finalidade. Por isso que você fala no elemento subjetivo, porque o indivíduo não basta ter os aspectos objetivos lá da descrição da situação fática. É preciso que a sua ação seja direcionada na finalidade de defender um bem jurídico ameaçado, seu ou de terceiro. Então, na verdade, essa legítima defesa, essa previsão trazida ali, não é assim um grande problema. Ele tem apenas um aspecto que eu digo que ela é absolutamente desnecessária, inócua, supérflua e inútil. Isto é, acabei com ela, né? Não tem sentido nenhum. Ele não precisava existir. E o fato de existir não melhora nada, não acrescenta nada, entende? Não amplia nada. Simplesmente chove no molhado. Por quê? Porque já está previsto no caput. É preciso lembrar o legislador, mas o legislador já foi. Não adianta, né? É preciso lembrar aos intérpretes, aos aplicadores da lei, que quando diz defender direito seu ou de outrem, ele está defendendo, está escrito, outrem é o terceiro. Está lá no tipo penal do artigo 25, tipo permissivo, né? Então, na realidade, ele choveu no molhado, não disse nada além. E mais, nesse parágrafo único, ali diz, devendo-se observar os requisitos do caput, ou seja, todos os requisitos que estão no artigo 25 e mais o fato da circunstância que ele vem falar em defender uma vítima retida por criminosos, circunstância tal. Então, até teria causado um pouquinho mais de exigência. Na verdade, o que tem? Ela tem assim, uma espécie de mensagem subliminar para os agentes de segurança e abrange também... que tem exatamente abrange polícia civil, polícia militar, polícia do legislativo, polícia do judiciário, guarda de segurança, sei lá, o raio que eu parto. Todo o pessoal que trabalha na segurança pública ou até privada. Então, e na realidade, então os caras param de pensar que estão legitimados a matar. Então, aquela cautela necessária de agir moderadamente, avaliar as circunstâncias de fato, o uso dos meios adequadamente, isso passa atropelado. Dá a impressão para o agente que ele não tem uma preparação técnico-jurídica maior, que ele está legitimado simplesmente a matar. E nós temos, assim, milhares de mortos, assim, todos os anos, porque a polícia tem matado adoidadamente,
nos últimos anos, absurdamente. Então, e principalmente se verificou que aqui no Brasil tem um levantamento que os negros têm sido mortos aqui 7 vezes mais que nos Estados Unidos. Absurdo essa matança, principalmente de negros. A raça negra está sendo dizimada nesses locais, seja lá nos Estados Unidos, seja aqui nas nossas favelas, na miséria, na pobreza, onde o pessoal tem menos condição. E veja como é interpretado. Eu vi um banditismo absurdo. Estou em Brasília, moro em Brasília. Os agentes policiais daqui, ontem passou na televisão, um menino apenas tem a infelicidade de comportar magrinho, da cor negra, da raça negra, e ali, sem fazer absolutamente 2 policiais bandidos, assassinos, batendo com um porrete nas costas do menino, desesperado, cada paulada, que quebrava os ossos, mano. Levou 3 assim na frente, tem que correr, não estou fazendo nada, com as mãos na cabeça, sem nada, de bermuda. Quer dizer, é uma violência assim inadmissível, incompreensível, apenas porque era um menino de cor preta. Era um menino negro, por nada. Não fazendo nada, as pessoas vendo, não tinha absolutamente nada. Quer dizer, não tem sentido. Isso ali é uma espécie de tentativa de homicídio. É preciso, parece que já a Polícia Militar afastou aqueles indivíduos, né, para fazer uma investigação. Então, esse banditismo tem que parar. Não pode, não é possível. Claro, eu tenho consciência e sei que as polícias enfrentam dificuldades com a bandidagem, enfrentam dificuldades, especialmente o policiamento ostensivo, tem dificuldade de entrar em favelas, tem dificuldade de trabalhar durante a noite. Agora não tem que ser bandido, né? Não tem que ser bandido armado, não tem que ser um bandido fardado, não tem que ser bandido oficial. Então, a sensibilidade. O problema vem também nos comandos, no treinamento. Quem comanda esse pessoal? Porque, então, daí vem esse dispositivo legal fazendo essa legitimidade. Olha, tinha pessoas, as pessoas tinham no meio de gente, ali era no estacionamento, tipo de estacionamento, alguma coisa assim, pública de dia, cheio de pessoas lá, e batendo daquela forma, daquele jeito, covardemente, miseravelmente. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer. E é verdade, tem que estar, não basta, eu já tenho dito aí, pessoal tem entendido, não basta não ser racista, tem que ser antirracista, contra o racismo, contra essa violência que não é possível que esteja acontecendo. Estão dizimando. Lá nos Estados Unidos estão dando uma boa prova de como combater. É um protesto silencioso, é um protesto assim, tranquilo, mas assim firme, definido, detido, porque a forma como a polícia americana também tem enfrentado assim, quando pessoas negras, a morte daquele cidadão. Não é possível que o indivíduo fique assim, sufocando com o joelho, esmagando um rapaz assim no asfalto, sem poder respirar, e mais esteja assistindo. Quer dizer, são coautores do homicídio, são coautores do assassinato. Não pode ficar impune esse tipo de coisa. Então, estão cansados de ser assim massacrados com o policiamento, e o policiamento de muitos estados americanos assim, são verdadeiros bandidos com a raça negra, com esse pessoal mais pobre, coisa, entende? Então é revoltante, as pessoas não dá para você ficar olhando aquela imagem, assim, é uma coisa doentia. Então, por quê? Então me preocupa essa mensagem subliminar que pode passar. É claro que a polícia militar, a polícia civil também, os agentes de segurança, por vezes tem que usar de maior dureza. É verdade, no enfrentamento, tudo bem, mas assim, sem a menor necessidade. Então, veja, eu me preocupo realmente, profundamente com isso, e lembro, quando falo sobre esse assunto, tenho falado, lembro daquele sequestro de um coletivo na ponte do Rio Niterói, uns meses atrás. Acho que no final do ano passado, começo desse ano, não lembro direito, e chamaram o policiamento ostensivo, o pessoal cercou, foi no final do ano passado, né? Foi lá, cercou o coletivo na ponte, se aproximaram, tentaram negociação até a exaustão, o que deve ser feito, e tem gente qualificada nas nossas polícias. Nossas polícias são preparadas, a polícia civil, a polícia militar, os agentes de segurança, todos têm preparo. Tem comando, tem condição, tem infraestrutura, enfim. Então, se levou à exaustão. Quando sentir que, olha, não vai dar, o sujeito não vai parar, não vai soltar, corre risco a vítima, e aí ele deu uma ordem, o comandante deu uma ordem, o sniper deu um tiro só. Fatal, acabou. Não tem que tirotear, não tem que encher de tiros, simplesmente. Um tiro, o suficiente. Então, aí está o exemplo do agente de segurança agindo, usando moderadamente os meios necessários e repelir a justa ingressão de terceiro.
da vítima, né? É o legítimo típico próprio que tem, né? Pois não? Só com relação a esse fato, o lamentável foi a postura do governador que saiu comemorando aquela morte de uma forma Olha, com o devido terrível, respeito, eu não gosto de usar esse adjetivo pesado, mas é um imbecil. O cara saiu festejando, correndo lá. Festejando e uma pessoa por trás filmando, um assessor, não sei. Lógico, pegou um helicóptero, foi lá ganhar assim, os louros, roubar os louros da segurança que estavam trabalhando. Então, é o tipo do sujeito que não pode merecer aplauso. Não dá para admitir uma coisa dessa, assim, lamentável sobre todos os aspectos, com a necessidade daquela circunstância que a Polícia Militar teve um trabalho danado e bem feito, bem elaborado, que as circunstâncias existiam e foi feito, mas o sujeito lá roubaram os louros, é uma coisa para aparecer. Então é deplorável, na minha avaliação, esse tipo de comportamento de tirar vantagem, né? Pois é, professor, mas o senhor pontuou bem, de fato, essa mensagem eu acho muito mais importante que a própria inserção do dispositivo, que de fato é chover no molhado. Professor, mas vamos seguir aqui. Teve também uma alteração com relação à competência da execução da pena de multa, né, que foi modificado no artigo 51. Como é que o senhor vê e analisa essa modificação? Pois olha, sabe que eu acho bastante interessante esse negócio, essa alteração da pena de multa, porque, e olha, foi simplesinha, na verdade. O que alterou da pena de multa? Um artigo, o 51. Olha, mas alterou pro bem, alterou finalmente assim, uma coisa que foi interpretada erroneamente em muitos anos. Ou seja, o que tem de significado, de importância nisso aí foi alterar eu não diria alterar o artigo, a redação, mas eu clarear assim, qual é o juízo competente para executar a pena de multa. Por quê? O que acontece? Isso é o artigo 51 do Código Penal. Lá em 1996, a Lei 9.268 alterou esse mesmo artigo, dizendo que a multa passava a ser considerada dívida de valor, né? E que se aplicava também as normas relativas à dívida ativa e, inclusive, as suspensões, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição. O que acontece isso aí? A partir daí, a doutrina majoritária começou a debater e o Ministério Público também tinha interesse nisso, que sendo considerada dívida de valor, então a competência não seria mais do Ministério Público. Por quê? Naquela época, a rigor, as multas eram irrisórias, insignificantes. E aquele trabalho você teria que fazer. E o Ministério Público disse, não, é outra coisa. Agora é da Fazenda Pública, é dívida de valor, é dívida ativa, quem escrever em dívida ativa vai embora para a Fazenda Pública. Eu mantive desde sempre, desde aquela época, ou seja, há 24 anos que eu vinha sustentando isso, praticamente isolado. Eu não falo em doutrina majoritária e minoritária, até porque minoritário teria que ter uma parcela. E que eu sei, os únicos que defendiam que a competência era do juiz de execução penal sou eu, o Juarez Cirino dos Santos, que é de Curitiba, e o Sérgio Checaira, de São Paulo. Pois bem, mas aí houve um encampamento nessa doutrina, nessa interpretação, porque falava em receita, dívida ativa, da Fazenda Pública, etc. Não, é da Fazenda Pública. Só esqueceram de uma coisa. Quem faz a inscrição em dívida ativa é o procurador da Fazenda Nacional. E por que se inscreve determinadas dívidas, determinados débitos? Vão ficar o débito tributário em dívida ativa. É simples. Para os alunos, o pessoal que está nos ouvindo, tem que saber o seguinte: para executar qualquer coisa, uma ação em juízos, tem que ter um título. Se você não tiver um título, você tem que ter, então, um processo de conhecimento. Esse processo de conhecimento vai gerar, no final, uma sentença, e a sentença, quando transitar em julgado, será um título judicial. Pois bem, então a gente executa o título judicial, mas tem também os chamados títulos extrajudiciais. Títulos de crédito, que a gente conhece mais, então, esses que vão ser executados. Ora, se eu tenho a sentença condenatória, que é um título judicial, qual é a vantagem? Porque eu iria ter que inscrever em dívida ativa, se fosse possível, para conseguir um título extrajudicial. É só essa a diferença, só essa a vantagem. Mas, e para executar um título, então, extrajudicial, se eu tenho um título judicial que é muito menos suscetível de questionamentos. Então, e o procurador da Fazenda diz, olha, eu não posso
Não posso, porque eu tenho uma previsão, números clausos. Consta na minha relação aqui os títulos, as hipóteses que eu posso escrever em dívida ativa. Entre eles não se encontra a pena de multa, a multa penal. Não dá, não vou escrever. Então, ficou nesse problema aí. Mas a jurisprudência também encampou essa ideia equivocada. O STJ chegou a sumular. Tem uma súmula do STJ dizendo que a competência era da Justiça das Áreas da Fazenda Pública. O Supremo Tribunal deu uma minorada, evoluiu um pouquinho e disse, olha, não é bem assim, tem que graduar, etc. Mas o que acontece? Então, veio essa lei exatamente para esclarecer. Veio e diz expressamente, transitado em julgado a pena de multa, será competente, transitado em julgado, né? Será competência do juiz da execução penal, né? E será considerada dívida de valor, né? Observadas as normas relativas à dívida ativa e as causas suspensivas e interruptivas da prescrição, ponto. Então, acabou. Essa lei tem assim, a função, a finalidade de esclarecer quem é o juiz competente para executar a pena de multa. Porque não tinha nenhum sentido, né, você ficar naquela discussão estéril. E levar uma sanção criminal por pena de multa ou pena de prisão, ela continua sendo sanção criminal. Pena de multa, chamada de dívida de valor ou não retira, não altera a sua substância. Pena de multa continua sendo consequência jurídica do crime. E a consequência jurídica do crime, que são as penas, privativa da liberdade, pena de multa, ou as alternativas, são consequências jurídicas do crime. E a competência para executar é do juiz da execução. Portanto, então, teve essa vantagem de trazer esse esclarecimento. Agora, a partir disso, não teria mais discussão. Mas já se levantou uma. Daí faz um questionamento, falando até com o professor Rogério, uma live que eu fiz com ele. Sim, o pessoal já está falando aqui, porque daquelas hipóteses maiores já admite que realmente é do juiz da execução e do Ministério Público correspondente. Mas quando for insignificante, quando for pequeno, coisa, dá para mandar lá para a vara da Fazenda? Tipo, não é possível, né? Afinal de contas, vamos começar com quem é o juízo competente segundo a lei? O juiz da execução penal. E o promotor, o procurador correspondente a essa vara. Lógico. O fato de ser maior ou ser menor não muda a competência. O porquê mandar para a Fazenda se for de pequenos valores, se for irrisório, coisa assim? Sim, porque o Ministério Público tem muito trabalho. Tem, é verdade. Faz parte da sua atribuição. E você acha que a Fazenda lá não tem? Claro que tem. Também tem muito. E ainda que a Fazenda não tivesse nada para fazer, continua sendo o juiz legitimado pelo artigo 51, o juiz da execução penal. Então não tem sentido, tem que assumir. Eu reconheço que quando for de pequenos valores, pode ser mais caro, o custo maior da execução do que o próprio resultado. Mas é a lei, está aí. E se mandasse, se fosse possível mandar para a Receita Federal, teria um outro problema. Ou seja, a Fazenda tem aquele problema que é seu. Diz, olha, só a partir de, digamos, 20 salários mínimos. Isso. Senão não cobra, não executa. Pelas mesmas razões. Então, isso aí me parece que não tem alternativas. Tem que saber, tem que assumir que a responsabilidade e a competência é exatamente do juízo da vara penal, juízo da execução penal, que o Ministério Público dá ali. Mas o mais importante que eu acho nesse tema é exatamente o sistema de aplicação da pena de multa. Eu acho que isso é extremamente importante. Até porque, professor, as restritivas, desculpa me interromper, as restritivas de direito, que inclusive incluem, né, prestação pecuniária, são executadas por varas de execução penal. Pelo menos, né, aqui em Pernambuco, numa vara de penas alternativas, ou a depender da comarca, na própria vara que processante também. Que pode ser o próprio juiz processante. Pode ser, no caso das restritivas de direito. Das restritivas de direito. É porque já vem a sentença, vem planificada ali em time réu, está resolvido o problema. Mas se tiver saído daí, tem que ser para vara de execução penal. Pode até criar uma vara de execução de penas alternativas. Né? Pode ser, isso não é problema. Mas isso é um problema já, então, de organização judiciária. É a sistematização do Poder Judiciário de cada estado que pode fazer isso. Mas, então,
A aplicação o sistema de aplicação da pena de multa, que eu devo insistir, e que é extremamente importante, não é aquele previsto lá no artigo 68 do Código Penal. Por quê? Porque o Código, o legislador de 84, ele adotou um sistema diferente. Não está mais estabelecido em cada tipo penal, mas está nessa regra. Então, artigo 49, perdão, 52, e lá no 60, artigo 60. Eles disciplinam a aplicação da pena de multa e, inclusive, a forma de execução. Né? Então, lá, o método, o sistema trifásico, se quer dizer, de aplicação da pena de multa, não é aquele previsto para a pena de prisão lá no artigo 68, como no primeiro, para encontrar a pena base, examina o artigo 59, que é as circunstâncias judiciais, depois, na segunda fase, passa pelas atenuantes e agravantes, e se tiver depois, numa terceira fase, as causas de aumento e diminuição, ou majorante e minorante. Não é esse, não. É diferente, porque não tem essas causas de aumento, não tem essa forma de diminuição, é diferente. Ou seja, nós temos um sistema trifásico da pena de multa, previsto lá no artigo 49, seu parágrafo 1º, e no artigo 60 do Código Penal. Da seguinte forma. Então, primeiramente, ele tem que encontrar a quantidade de dias multa. Dá licença que eu preciso pegar uma água para eu tomar aqui, senão eu não consigo falar. Só um pouquinho. Então, ele tem que encontrar, em primeiro lugar, a quantidade de dias multa, na primeira fase. Depois, na segunda fase, ele vai encontrar o valor do dia multa. E numa terceira fase, ele vai elevar até o triplo. Então, vou explicar agora cada uma dessas fases. Vejam que são circunstâncias completamente diferentes daquelas do artigo 59 a 68. Veja o seguinte. Então, a primeira fase de aplicação da pena de multa está no caput do artigo 49. E nesse caput ele diz mais ou menos o seguinte, que o juiz deve fixar primeiro a quantidade de dias multa, ou seja, entre o mínimo de 10 dias multa e o máximo de 360. Isso está no caput do artigo 49. E para encontrar essa quantidade de dias multa dessa primeira fase do cálculo de pena de multa, o juiz deve examinar, deve considerar, então, claro, a gravidade do crime também, porque o crime não tem mais em cada tipo penal a previsão da quantidade de multa. Então, nesse primeiro momento, a primeira fase, para encontrar a quantidade de multa entre 10 e 360, o juiz deve examinar todas as circunstâncias judiciais, as agravantes e atenuantes, se houver, inclusive casos de aumento e diminuição. Nesse contexto da primeira fase, para definir a quantidade de dias multa. Então, ele faz isso. Dentro dessa primeira fase, ele examina esses aspectos e chega à conclusão. Bom, eu tenho um crime de determinada gravidade e tenho esses aspectos relativos a esse crime. Então, entre 10 e 360, ele escolhe um e estabelece. Eu faço um cálculo redondo, imagino, então, uma quantidade de aplicação de 100 dias multa. Isto é a primeira fase. A segunda fase do cálculo da pena de multa vai ser encontrar o valor de cada dia multa. Não te parece razoável? Sim. Eu tenho primeiro encontro a quantidade de dias multa. Isso é uma operação. Para eu encontrar essa quantidade de dias multa nessa primeira operação, eu tenho que fundamentar com aqueles argumentos que eu acabei de falar. Então, encontrado então a quantidade de dias multa, vamos imaginar na hipótese aqui exemplificativa de 100 dias multa nessa circunstância. Bom, daí ele passa para a segunda fase de dias multa. Nesta segunda fase, ele vai encontrar o valor do dia multa. Né? É a segunda fase. E para definir esse valor do dia multa, ele não fala mais lá na gravidade do crime, nas culpabilidades, circunstâncias tais e tais. Não. Ele só leva em consideração exatamente o poder econômico do indivíduo. A circunstância exige que eu verifique se ele tem capacidade econômica, capacidade de pagamento, isto é, quanto ele ganha por mês, qual é o faturamento dele, qual é a capacidade que ele tem para pagar. É esse aspecto. Inclusive, durante a instrução criminal, o pessoal já está pedindo para identificar a profissão, o que ele ganha,
O juiz pode perguntar isso no interrogatório, no final, se ele já falar, se não pedir o silêncio, ou pode requisitar informações, inclusive da Receita Federal. Quer saber a capacidade de pagamento. Pode e deve. Bom, daí, apurado esse aspecto, é que ele vai valorar o dia multa entre 1/30 do salário mínimo, que é o quanto um dia representa, é dias multa. Então, é baseado no salário mínimo, então é 1/30 do salário mínimo. E esse valor pode ser elevado até 5 salários mínimos por dia multa. Então, veja, há um espaço imenso para o juiz estabelecer o valor do dia multa. Certo? Então, é extremamente importante. E aqui nesse espaço, nessa segunda fase, repetindo, não tem que se preocupar com mais nada a não ser com as condições econômicas do acusado. Vamos imaginar que dentro desse contexto, o juiz, bom, como ele ganha bem, ele tem tal capacidade, a qualidade de vida dele é boa, tem patrimônio assim assado, não vai fazer falta para sustentar a sua família, posso fixar, digamos, um salário mínimo por dia. Bom, se eu já fixei lá a quantidade de dias em 100 dias, significa dizer que ele já está condenado a 100 salários mínimos, ou seja, R$100.000 de pena multa. Não é pouca coisa. Mas se verificar, o juiz achar, mas apesar disso, para esse réu e para esse crime, é muito pouco. Então vai para a terceira fase da aplicação da pena de multa. E aqui nessa terceira fase que ele examina essa capacidade maior do indivíduo daquilo que já foi fixado, que nós temos, então, o juiz tem a possibilidade de elevar até o triplo. Pode aumentar até o triplo. Ou seja, uma pena final que foi aplicada no máximo lá no primeira coisa, pode ser elevado no máximo no triplo a 15 salários mínimos, então daria uma pena grandiosa. Mas aqui, então, ele aumenta, triplica. Só que fala a lei que o limite máximo serão até 15 salários mínimos. Só que ele fala em triplicar. Então, 15 salários mínimos é se ele tivesse tido os 5 salários mínimos naquele dia, mas não tem. E não foi aplicado 5 salários mínimos, foi aplicado 1. Então, ele pode triplicar. Significa dizer que ele pode aplicar aquele 100 por 300. Por 3 vezes. Então, passa a ser 300 salários mínimos. Entende? E não levar os 15 por dia. Não. Por quê? Porque o triplicar é da pena aplicada. A pena aplicada e o valor que eu tinha aplicado era 100. Quando ele pode triplicar, é esta pena. Né? Por 3. Então, em vez de seria 3 salários mínimos, 300 salários mínimos. Né? 300 salários mínimos em cima, você vai verificar que dá uma senhora pena de R$300.000. Agora, mas falou que dá para chegar até 15 salários mínimos, dá. Mas aí acontece o seguinte, o legislador não fala em 3 salários mínimos, ele fala em triplicar. Como eu tenho a possibilidade de 5 salários mínimos, quer dizer, se eu aplicar nesses 100 dias, na hipótese que eu falei agora, aplicar o valor de 5, eu apliquei 100. Né? Se eu puser o máximo, bom, eu poderia aplicar quanto? 360. Poderia ter aplicado. Não fiz. Enfim, então você pode triplicar. Se eu botei 5 salários mínimos por dia, aquele 100, seria 500 salários mínimos. E aí você poderia triplicar. Iria a 1.500. Enfim, o cálculo é sempre triplicar. No segundo, mas vai triplicar aquilo que já aplicou. E não porque o código lá permite até 15 salários mínimos que eu disse antes. Triplicar aquilo que ele aplicou. Que é a pena concreta para trabalhar, né? Então, eu acho que isso ficou bem interessante. Ficou muito mais interessante para você encontrar uma boa pena de multa. Mas, repetindo, nada a ver com o artigo 68. Por que eu insisto nisso? Porque os caras, eu já vi sentença, o cidadão vem e aplica 100 dias, mas teve que a agravante, vai aumentar agora mais 50 dias. Agora teve mais uma casa de aumento, vou duplicar essa casa de aumento. Não, não é isso. Não se fala mais em dias multa. Por isso não tem nada a ver lá com o artigo. Até porque aqui no dias multa que estamos falando, não se aplica o 68, até porque nós não temos uma pena base. Né? Não tem uma pena intermediária para fazer essas aplicações que eles tinham lá. Não. A diferença, então, é um sistema completamente diferente. Não é novidade, não é novo. Novidade é que o pessoal nunca falou isso.
Aliás, o pessoal nunca enxergou isso no Código, mas está lá, no artigo 49, parágrafo 1º, no artigo 60. Primeira fase, quantidade de dias multa. Segunda fase, valor do dia multa. Na terceira fase, se precisar, triplicar a multa aplicada. Esse é o seguinte. Então, me parece que isso é extremamente interessante, hein? Que dá para, nesse tempo, a gente aproveitar a explicação. Tá ok? Não, perfeito. Com relação a isso, de fato, a modificação, na verdade, a determinação, a fixação expressa da competência tende a facilitar a execução dessas multas, até porque acho que é algo bem incomum, tendo em vista a clientela natural do direito penal, não é, professor? Uhum, é verdade. Que a clientela normalmente o cliente do direito penal, no final das contas, 90% ou mais, eles não têm condições de pagar a pena de multa e terminam, então, caindo assim, como algo que tem previsão, mas que não se aplica. Mas, enfim. Professor, eu trabalho com direito penal cerca de 15 anos, se eu contar aí a parte de estagiário, e até hoje eu só vi, conheci de fato, efetivamente, uma única pessoa que tenha chegado até 30 anos de cumprimento efetivo de pena, né? Não conheço outra pessoa e, de fato, assim, também acho que poucos conseguem passar 30 anos efetivamente presos no sistema carcerário que nós não temos. Sobrevive. Né? Não, é um ambiente completamente insalubre, absurdo. E houve esse aumento, né, da pena máxima de 30 para 40. E aí, professor, primeiro, na prática, o senhor acredita que isso vai influenciar em algo? Primeira questão. Segundo, esse aumento de 30 para 40 está em compatibilidade com a Constituição Federal? Como é que o senhor vê essa ampliação do limite? Pois olha, é uma questão muito séria, muito grave. E quando se fala de 30 para 40, diz, mas foi só 10 anos. Não é pouca coisa. Você aumentou um triplo da pena. Verdade. Você aumentou um triplo. Assim, gratuitamente, de repente. Como se a gente tivesse prisões adequadas. Mas, se a gente tivesse vagas suficientes às penitenciárias, nós não temos. Eu lembro, assim, tenho falado bastante sobre isso, que as prisões são abarrotadas. Tem indivíduo que não consegue deitar para dormir, porque não tem espaço físico para ficar estendido. Tem que dormir amarrado, esperar que o outro acorde para você poder deitar. Agora, recentemente, nesse início de ano, final do ano passado, lá em Porto Alegre, que é a minha terra, eu vivo em Brasília há 10 anos, então foi denunciado que as viaturas policiais, dezenas delas, ficavam paradas na frente das delegacias, lotadas de presos algemados lá dentro, esperando vaga no sistema. Imagina só, a desumanidade, a brutalidade que se enfrentou nesse país. Eu digo, os organismos internacionais descobrirem isso, nós seremos condenados na ONU, todos nós, por essa brutalidade. Né? E mais, é tão grave a situação que a Defensoria Pública, que é uma instituição extraordinariamente boa, entrava com habeas corpus no tribunal, e o tribunal dava 3 ou 4 dias a mais para as autoridades conseguirem lugar para colocar os presos. E às vezes ainda pediu prorrogação desse prazo. Uma coisa absurda, imagina só. Em Porto Alegre, o sul do país, ou é inverno ou é verão. Ou é extremamente frio ou é extremamente quente. Então, assim, o sofrimento é uma tortura que se faz isso aí. É uma coisa absurda. Mas daí, é uma demonstração de que falta sensibilidade para tratar desse assunto. Qual foi o fundamento que se levou em consideração para criar esse aumento de pena? Justificativa absurda, porque nós estamos com isso aí há 80 anos. 80 anos está vigorando essa parte do Código Penal brasileiro, e ninguém pensou em fazer esse aumento, porque nós não temos condição, não temos estrutura, a insalubridade do sistema penitenciário, a inexistência de vaga, as doenças infecto-contagiosas. Tem mais de 1.000 infectados aqui na Presídio da Papuda. Mais de 1.000. Nós temos mais de 200 agentes infectados também, pela circunstância. E aqui na Papuda ainda é uma das melhores penitenciárias que tem no país. Pois bem, então praticamente até condenar à morte esses indivíduos. E neste momento, nessa circunstância, que o CNJ, em boa hora, recomendou, o juiz tem uma recomendação 62 deste ano, dizendo que aqueles presos que não forem perigosos
ou violentos, que forem temporários, preventiva, prisão temporária, etc., que sejam libertados com condições, com controle eletrônico, o que quiser, mas retirada ali, dá oportunidade para eles não morrerem na prisão. Porque hoje em dia tem esse recurso. Nesse período, em relação a esse fato, o bacharel Moro, lá era ministro da Justiça na época, recomendou aos juízes que não libertassem, que não tinha que libertar ninguém, porque afinal estava sendo recomendado para as pessoas ficarem em casa, para ficar seguro para o isolamento social. Só o isolamento, a casa do preso é a cela, é o seu domicílio profícuo, expressão do ex-ministro. Que é absurdo, que desumanidade isso. O que acontece? Tem mais de 1.000 caras contaminados ali. Já morreu gente aqui no sistema. E vai sendo divulgado aos poucos para já não ser alarmado esse negócio. E isso, com certeza, está acontecendo nos outros lugares. Entendi. Então, não seria ficar abismado se esse aumento de tempo de prisão de 30 para 40 anos tivesse acompanhado de melhorias e de novas vagas no sistema penitenciário. Se houvesse uma mudança estrutural, conjuntural, melhorasse as condições da prisão, ampliasse os seus espaços, tivesse mais cela, tivesse investimento nisso, mas há 40 anos que não se faz nenhum investimento no sistema penitenciário. Então é extremamente desumano, é um perigo muito grande. Então, aquele argumento lá sobre o resultado do IBGE, que constatou que o brasileiro estava vivendo mais, e o raciocínio do legislador diz, bom, se vive mais, pode ficar mais tempo encarcerado. Né? Veja só que maldade. Pois bem, eu digo que na circunstância da evolução da sociedade tecnológica, científica, etc., com essas transformações da ciência, da metodologia, nós estamos conversando aqui hoje. O ano passado não tinha isso. Há 5 anos não existia nada. Há 10 anos, então, é uma coisa. Então, essa evolução das transformações, se o indivíduo ficar 10, 20 anos fora, quando ele for posto em liberdade, ele tem que ser realizado não pelo sistema, mas aqui para a sociedade. E não vai acompanhar. Nossa, está fora da realidade, está fora da mídia, das tecnologias, etc., dessa comunicação. Então, eu digo assim, que como essa velocidade de transformação acontece com essa rapidez imensa, então, teria que reduzir a prisão de 30 para 20, o máximo de pena. Então, e nós temos um outro complicador, ainda maior, mais grave, que é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, a sua orientação, diz que o indivíduo, para conseguir o que eles chamam de benefícios penitenciários, progressão de regimes, etc., então ele não é cumprir 1/6 da pena aplicada, ou dos 30 anos previstos no Código, mas da pena aplicada, da quantidade de pena aplicada, que ultrapassa esse negócio. Então, para você progredir em regime, vamos ficar com o Sérgio Cabral lá, o coitado do cara. Vamos lá, de 40 anos, de 30 anos, não. Não é dos 30 anos. Tem que ser dos 200 anos. Ou seja, 1/6 vai levar 120 anos a coisa para fazer. Não. Quanto é? Divide aí por 5, dá 40, 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. Mais do que os 40. Mais do que a pena permitida. Né? Não existe, é uma prisão perpétua. E isso viola o nosso sistema constitucional, que proíbe prisão perpétua. Então, esse aspecto é extremamente importante. Eu lembro, assim, que quando falou durante a Segunda Guerra Mundial, eu li um livro, se perdeu um soldado japonês. Se perdeu pela selva ali, aquelas... Mas ele ficou 30 anos perdido. Ele não foi localizado, não foi encontrado. Só souberam que havia o tal de soldado perdido quando ele apareceu. Então, quando conduziram ele para Tóquio, ele desembarcou no aeroporto, ele viu tudo aquilo e disse, nossa, mas a gente não perdeu a guerra? O que é isso aqui? Essa cidade não tinha coisa nenhuma, nada. Porque o Japão se reconstruiu totalmente, evoluiu, cresceu. É uma potência assim, extraordinária. Então, esses aspectos realmente existem e é muito complicado. Nisso, no mínimo, o Supremo Tribunal Federal terá que reformular aquela sua orientação jurisprudencial de que os benefícios penitenciários não estão em cima do limite máximo permitido de pena, de 30 anos e agora de 40 anos. Mas o importante a frisar para quem é concurseiro, o pessoal que está estudando fazer concurso, que interessa nisso, é o seguinte, é a vigência dessa nova legislação. Quando ela se aplica, pode retroagir,
pode aplicar nesses processos que estão seguindo, estão subindo, estão nos tribunais, que estão entrando no sistema, naqueles fatos que já foram praticados? Não, nada disso. Se trata de uma norma penal, de direito penal material mais grave, aliás, gravíssima. Logo, não pode retroagir. Norma penal mais grave não retroage, só dali para frente. Ou seja, nem durante o vacatio legis, só quando ele entrou em vigor. Quando terminou a vacatio legis para os fatos praticados a partir dali, e não as condenações que forem ocorrendo agora, a partir de agora, etc. Não, só os fatos. Isso significa dizer que essas penas aplicáveis serão dos fatos cometidos a partir do início da vigência dessa nova lei para frente. Vai demorar um pouco aí quando começar a surgir decisões sobre fatos praticados a partir desse ano, quando entrou em vigor a nova lei. Esse eu acho que é o aspecto importante para quem está estudando e preparando para concurso. É importante essa pontuação, até porque, até a doutora Gina, que é defensora pública, está nos acompanhando aqui, ela fez uma observação que a média a vida, né, o tempo médio de vida do preso, ele é inferior ao tempo de vida médio do ser humano, do brasileiro que está fora da prisão. Então, esse aumento aí em 1/3, né, dos números, ele fatalmente incorrerá numa prisão perpétua. Esse é o absurdo. Deixa eu complementar a doutora Gina com toda a certeza, com toda a razão, porque as variantes não foram abordadas pelo IBGE. E não pegou, tem que saber que também são razões de zonas diferentes, não tem essa perspectiva. É só uma perspectiva que pode não se confirmar. E mais, essa durabilidade da vida, o aumento de vida, por exemplo, isso não se encontra no sistema penitenciário. É completamente diferente. Ninguém sobrevive no sistema penitenciário como o nosso 40 anos, 30 anos, de forma nenhuma. E olha, é muito raro, não é só no Brasil, você não vê em lugar nenhum você vê velhinhos na prisão. Eles não sobrevivem, ninguém sobrevive. Então você vai pegar os jovens, um pouco de meia idade, maturidade, sim, mas velhos, você não vê ninguém com cabelo branco, não. Não tem. Isso não existe em nenhum sistema prisional do mundo, porque lá a vida não tem coisa. Eu recomendaria até, tem um livro, me fugiu agora a memória, onde o indivíduo fica preso aí a vida inteira, como é que é o nome? Agora me fugiu. É um filme extremamente interessante, e até aqui no norte, acima do Brasil, nas Guianas, por ali. Fugiu o nome agora, lembrar, para você verificar o que é o horror da prisão, um cumprimento de pena assim, brutal, né? Mas quem se interessa pelo fato tem que estudar a respeito desse aspecto. Professor, vamos dar continuidade, até porque eu acho que nosso tempo já termina. Sério? Já está quase uma hora a gente conversando aqui. Nossa, conversa boa, vai passando rápido. Falamos demais. Tinha uma questão que ia para a gente conversar. Eu vou passar as 3 questões e o senhor, para não ter que voltar, para a gente otimizar o tempo da gente. O confisco de bens, né, a largada de bens, que de fato tem esse perdimento, né, de bens de terceiro por presunção, algo bem também polêmico aí, que gera inclusive a questão do ônus da prova, se há uma inversão ou não do ônus da prova, a questão das novas causas suspensivas de prescrição, na questão dos embargos e dos recursos em tribunais superiores, e por fim a ação penal com relação ao crime de estelionato. E por que tão somente com relação ao estelionato? Se existem crimes patrimoniais como furto simples, como a apropriação indébita, que também poderiam estar aqui abarcados, ou se inclusive certo pode ou não fazer uma analogia aqui também. Teria que começar, parece, agora para falar desses assuntos todos, né? Vamos tentar falar mais rápido, né? Eu falei demais ali. Mas veja o seguinte, então, esse artigo 91, para mim, ele é absolutamente incondicional, para começar. Aliás, a gente arguiu a incondicionalidade desse artigo no Supremo Tribunal Federal, na ADI 6304. O que acontece? Isto aqui é um confisco, eu digo que é um confisco travestido de efeitos da condenação. Efeitos da condenação são aqueles previstos lá no artigo 91. E aqui fala principalmente nesse aspecto dos instrumentos de produto do crime. Produto ou proveito do crime. Então, isso realmente é objeto de perdimento.
ou de confisco, porque na realidade é um confisco, embora se fale em perda de bens, porque o legislador brasileiro não teve coragem para falar em confisco, né? Da Constituição de 88, né? Porque o que acontece? Aqui, essa previsão desse artigo 91, absolutamente inconstitucional, desproposital, fora do sistema nosso, criaram uma oportunidade para o Estado se lucupletar com o patrimônio alheio. Aliás, falando nisso, o Basileu Garcia fazia uma crítica duríssima na pena de multa. Dizia que o Estado se lucupleta imoralmente com o produto do crime que ele deveria combater para abastecer as arcas do Tesouro Nacional. Eu cito no meu livro, cito coisa no tratado de um livro que eu fiz sobre essa reforma aqui, que está saindo aí, e cito muito bem essa posição do Basileu Garcia. Porque o que acontece? Na verdade, aqui é um confisco travestido em pena de multa. Eu não gosto desses conceitos e apelidos, com efeitos alargados. É alargado. O que é isso? Alongado, maior, são coisas diferentes. Lá no artigo 91 é realmente produto do crime ou instrumentos do crime. Aqueles instrumentos proibidos do crime, porque se você pratica um acidente com um automóvel, eu não confisco, o instrumento do crime foi o automóvel. Não, né? Aqui estava proibido armas. Pois bem, então aqui, na realidade, ele está fazendo um confisco travestido, eu digo, por quê? Quando o indivíduo praticar crime com pena superior a 6 anos de reclusão, ele vai confiscar o patrimônio dele, que não tem nada a ver com o crime que ele praticou. Se fosse crime contra o patrimônio da União, contra a administração pública, contra o sistema tributário, tudo bem, seria razoável, né? Fazer esse confisco. Bom, mas não é. Qualquer crime, mesmo crimes não materiais, que tenham pena superior a 6 anos de combinação. Veja bem, então eu digo que quem tem pena mínima está sendo anistiado. Qual é a lógica? Veja bem, por exemplo, o crime de furto, do exemplo, eu não escrevi isso lá no tratado, que eu não me lembrei, mas é o típico do exemplo. Crime de furto, se o indivíduo praticar um crime de furto, tem 4 anos, então está anistiado, não tem pena superior a 6 anos, não se confisca o patrimônio do ladrão. Veja bem, não confunda, não estou dizendo que não confisca o produto que ele subtraiu. Não é o produto do crime. Não. Esse aí confisca, mas esse está previsto lá no artigo 91. Só ponto. Caso caia, eu abro outra para aí dá para a gente concluir. Tá. Melhor. Caso caia, né? Fica à vontade. Tá, okay. Então ele vai cair. Viu? Então, veja bem. Então não vai dizer, não, mas eu tenho que confiscar o patrimônio que o Rabão roubou. Não, claro que tem, mas isso não é nesse artigo 91A. Esse produto do crime está lá no artigo 91. É como produto do crime, então confisca lá. Mas não vai confiscar o produto da propriedade do ladrão, aquilo que ele tem. Não, porque não está pena inferior a 6 anos. Agora, o mesmo crime de furto, se for qualificado, por exemplo, rompimento de obstáculo, derrubou a porta, é qualificado, a pena de 8 anos, até 8 anos. Então, daí confisca. Veja que falta de lógica, que falta de seriedade, qual é o sentido disso? Então, veja mais, tem como produto, como se fosse produto do crime, porque então não está confiscando ou facilitando a perda, que nós chamamos de confisco, do patrimônio do indivíduo. Não é do consequência do crime. Diferença do patrimônio que ele tem, que não tem nada a ver com o crime. Do patrimônio dele que ele tem lá, vamos confiscar como se fosse. Quando a lei diz assim, como se fosse, é porque não é. Como se fosse produto do crime. Do patrimônio da sua titularidade. Ou de terceiros. Ou seja, os terceiros que não têm nada a ver com isso também poderão ter o patrimônio sequestrado ou confiscado porque receberam. Diz que foi por valor irrisório, né? O doado. Enfim. De qualquer forma, o terceiro não tem nada a ver com essa história. Vai ter que poder se defender. Vai ter que ter os embargos de terceiro. Não está previsto, não está dito nada. Então, são coisas bastante complicadas. Eu poderia até continuar falando mais sobre isso, mas eu acho que tem que passar para pegar mais importante. Vai cair agora, e aí eu vou abrir outra. E aí o seu de novo é para a gente concluir, tá certo? Tá.